O modelo de ciclos de 4 em 4 anos e o padrão das correlações entre ciclos passados e ciclos presentes do Bitcoin podem ir totalmente por água abaixo se o topo do mercado tiver sido $124.500. Essa pergunta é uma pergunta que paira na cabeça de muitos investidores neste momento, é de que será que nós já atingimos o topo de mercado e que agora iniciou-se o bear market, enfim. Se você curte uma análise abrangente, profunda e transparente a respeito de Bitcoin, não só sobre seus gráficos, mas também sobre seus fundamentos e padrões, você está no lugar certo. Siga-me. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Corrêa, sou da Power Inc. Trade e Análise e trago aqui semanalmente conteúdo educacional para você no YouTube. Por isso, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever aí também em nosso canal, que não te custa absolutamente nada. Bem, nos últimos dias nós vimos o preço do Bitcoin cair em torno de 15%, dos 124.500 até os $107.000 aproximadamente. E isso já serviu para gerar um pouco de insegurança a respeito de que em que ponto do ciclo nós estamos, se isso realmente aconteceu nos outros ciclos e se o padrão dos ciclos de 4 anos estão sendo quebrados ou não. Bem, a realidade é que nesse ciclo que nós já estamos, nós já passamos por algumas quedas de 20, 25 e 30%. Essa não é a primeira queda de 15, e falando bem a realidade, para quem está acompanhando o mercado, e pelo menos desde 2022, onde iniciou-se a bull market, no qual nós estamos, nós já vimos quedas muito maiores que 15%. Então, é natural que cada rompimento de topo histórico haja um recuo e isso traga um tanto de medo para os investidores. Agora, a pergunta que me fazem e que muitos estão se fazendo por aí é: Gustavo, será que terminou o ciclo aí? Será que o ciclo está um pouquinho mais adiantado agora e nós vamos finalizar o ciclo antes do final do ano? Bom, essa é uma boa pergunta e é natural que ela apareça mesmo. Mas para nós respondermos essa pergunta, se eu simplesmente falar o que eu quero ou o que eu acho, eu vou estar baseando apenas nas vozes da minha cabeça. Isso não é muito interessante, nem muito acertado. O que nós temos que fazer é nos basear por dados. É o que nós aqui na Power temos feito há bastante tempo. Nós fomos atrás das informações, atrás dos dados concretos, e nós vamos tentar explicar para vocês da maneira mais didática possível, embasado em dados. Vamos ver? Se você ainda não sabe, ou se você já sabe, nós vamos relembrar que os ciclos do Bitcoin são ciclos de 4 em 4 anos, muito bem demarcados por causa do evento que ocorre chamado halving. Nós vamos fazer agora um comparativo dos últimos ciclos e analisar como esse está se comportando e o que ainda falta para ele ficar parecido ou ter sua correlação de 100% com os ciclos passados. Olha só o meu gráfico aqui. Você está vendo aí essa apresentação onde nós vemos a série histórica do Bitcoin, desde o bloco Gênesis e a curva da lei da potência. E veja como ela é plenamente ajustável ao gráfico do Bitcoin. Quando nós olhamos isso, nós conseguimos encontrar aí 4 ciclos vigentes no Bitcoin: 2013, o de 2017, 2021 e o ciclo atual. Veja que quando nós conseguimos comparar o que aconteceu em todos esses ciclos a partir do mês de agosto, quando nós isolamos apenas esse gráfico, você consegue observar o quê? Que o ciclo atual é este em laranja, né? E nós estamos entrando no mês de setembro, iniciamos o mês de setembro com queda. Olha só, no ciclo de 2013, nós tivemos uma breve queda no mês de setembro. No ciclo de 2017, queda em setembro. E depois nós tivemos queda em setembro do ciclo de 2021, o último ciclo. Depois nós tivemos um all-time high no último ciclo. Depois deste fundo, em setembro, tivemos um all-time high em 2017. E depois, em 2013, novamente um all-time high. E veja que houve um movimento parabólico que levou ao topo em um estado de euforia dentro do mercado. E isso ainda não ocorreu dentro do ciclo de 2025. Isso é muito claro aí para nós. Nós conseguimos entender que o ciclo ele terminaria, se terminasse agora no topo dos 124.500, ele terminaria prematuramente em relação aos ciclos anteriores. Veja que o ciclo de 2021, que é o ciclo em azul, ele terminou aqui por volta de novembro de 2021. Depois tivemos em 2013, ele finalizou, que é esse aqui em verde, ele finalizou em novembro, dezembro. E em dezembro finalizou o de 2017. Então, vocês conseguem entender? Quando nós analisamos as correlações, fica claro para você que o ciclo terminar agora, ele quebra o padrão
das correlações dos ciclos de 4 anos do Bitcoin, ele está funcionando exatamente como os ciclos passados funcionaram, mas agora, de uma hora para outra, simplesmente ele vai quebrar essa correlação. Será que vai ser isso? Ou será que nós ainda teremos a corrida parabólica que finalizará o ciclo? Então, ao fazer essas observações a respeito dos últimos 3 ciclos, nós podemos entender o quê? Bem, o preço do Bitcoin está se comportando muito bem e muito parecido com o que ocorreu nos ciclos anteriores. Nós tivemos os eventos correlacionados pré-halving, ao longo do halving e pós-halving, pós-eleição americana e tudo mais. São eventos que são correlacionados e que já ocorreram nos ciclos passados. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos que o ciclo de 2025 está extremamente parecido e alinhado com os ciclos anteriores. Se isso é verdade, como que nós podemos talvez dizer assim? Este ciclo vai ser diferente. Este ciclo vai ser diferente por quê? Quais são os argumentos para esse ciclo ser diferente? Você já parou para pensar nisso? Talvez você diga, não, neste ciclo não vai haver alt-season. Bom, tudo bem, esse é um evento envolvendo altcoins, não envolvendo Bitcoin. Esse ciclo vai ser diferente porque tem adoção institucional. Mas veja bem, no ciclo anterior nós tínhamos uma grande impressão da base monetária, o aumento, né, de dinheiro sendo liberado para todo mundo, pós-pandemia. Neste, nós estamos passando por aperto monetário. Mesmo assim, o preço do Bitcoin segue se desenvolvendo e já renovou quantas vezes a máxima histórica apenas nesse ciclo? Apenas após o halving, eu acho que, se não me engano, foi umas 4 ou 5 vezes renovada. Então você veja que o ciclo ele está plenamente encaixado com o padrão, com o modelo dos ciclos anteriores. Bem, se isso é verdade, o topo local de 124.500 não pode ter sido o topo do final do ciclo. Existe a possibilidade de ter sido ali o final do ciclo e que agora nós vamos entrar no bear market? Existe sim essa possibilidade. No entanto, ela vai estar desajustada com os ciclos anteriores. E entenda isso. Nós estamos trabalhando com correlações e é assim que os mercados funcionam. Muito mais do que apenas olhar os gráficos, nós temos que entender os ciclos de mercado e entender os princípios, os fundamentos do ativo ao qual nós estamos operando. Então, entendendo esse background, entendendo essa abordagem completa, nós conseguimos prever que ainda falta um último movimento parabólico que culminará no final deste ciclo, assim como ocorreu nos outros ciclos anteriores, renovando ainda esse valor da all-time high de 124.500. Nós teremos possivelmente ainda um novo topo histórico. E tem uma dica para você aqui. Se tu tá cansado de perder dinheiro fazendo trade em criptomoeda, sente aquela dor no estômago cada vez que abre um trade e sabe que fica de fora dos melhores trades, cara, você precisa assinar o OnFire, que é o nosso indicador de alta precisão com trade quantitativo. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo, para você conhecer o OnFire e assinar o melhor indicador cripto de todos os tempos. Você nunca mais vai ficar de fora dos melhores trades do mercado. Então, vou deixar o link para você aqui embaixo. Saiba mais sobre o OnFire e faça a tua assinatura deste indicador. Quando nós olhamos gráficos como esse, um gráfico on-chain, que é o gráfico das reservas de Bitcoin nas exchanges, está acontecendo apenas a queda, a saída de Bitcoin de dentro das exchanges. Você consegue ver isso. Eu vou afastar aqui o gráfico, olha só. Historicamente, o gráfico está caindo, esse gráfico azul. O que significa esse gráfico azul? Significa que as pessoas estão comprando os seus Bitcoins, estão retirando das exchanges e guardando em suas carteiras. Pessoas que fazem esse tipo de movimento, elas não estão interessadas em fazer vendas de curto prazo ou em quedas de 15, 20, 30%, saírem vendendo ou desovando os seus bitcoins. Elas já entenderam os ciclos de mercado, já sabem os fundamentos do Bitcoin e estão aguardando aí movimentos para médio e longo prazo. Então eles não se assustam com quedas como essa. Esse gráfico aqui você já deve ter visto 500 vezes por aí. E ele é lido de maneiras diferentes, tá? Então, até numa live recente eu esclareci que o pessoal está apontando que o momento que nós estamos é o momento da bear trap aqui. Errado, tá? Porque aqui fala que nós teríamos o otimismo renovado. E esse momento já ocorreu após uma queda forte. Lá em abril, quando o preço chegou nos $74.000, nós vimos depois o preço renovar o otimismo e trazer as pessoas de volta para o FOMO, ou seja, o medo de ficar fora. Na minha leitura, como eu já expliquei para vocês, meus assinantes sabem muito bem disso, o pessoal lá do Premium, né, que assina o nosso serviço Premium, sabe que nós trabalhamos com a ideia que nós estamos em algum lugar por aqui, entre o medo de ficar fora e a euforia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, todos os ciclos do Bitcoin encerraram
em um momento de grande euforia. E esses momentos de grande euforia são normalmente demarcados por lucro absurdo, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, a procura nas redes sociais, as pessoas se interessando por cripto, até o tio do terreno quer vender terreno para comprar cripto e tudo mais, para comprar Bitcoin. Bom, gera-se uma especulação muito forte, demarcando assim os momentos de euforia. Quem viveu os ciclos passados, por exemplo, quem viveu o último ciclo de 2021 sabe que no final de 2021 só o que se falava até na mídia, até na televisão, até no Jornal Nacional se falava sobre Bitcoin, né? Então nós estamos em algum momento por aqui, né? O que se nós formos ligar com aquele gráfico que nós mostramos das correlações dos ciclos passados, ele se encaixa muito bem. O que está nos faltando é um momento de grande euforia no mercado, que é o momento em que finaliza o ciclo do mercado do Bitcoin. Tá? Então, isso, ao meu ver, é o que está faltando para finalizar o nosso ciclo. E talvez uma renovação de topo histórico com preço parabólico, como foi exatamente nos últimos 3 ciclos, não é uma ideia minha isso. Até trago aqui para vocês, reforço isso. Não é uma ideia minha isto, tá? De que nós vamos subir ainda num movimento parabólico, vamos bater 150 ou 200 mil. Não é a minha leitura isto, tá? É a leitura das correlações dos últimos 3 ciclos do Bitcoin que nos dão pistas de que isso pode ocorrer, tá? Então, quando e se isto ocorrer, preços lá, target de 150 a 200 mil dólares, ou até mais que isso, ocorrerem até o fim do ano, não será uma surpresa. Não será surpresa, porque isso já está escrito nas correlações que nós acabamos de observar. E também nós veremos ali um momento de euforia, pessoas querendo vender tudo para entrar em cripto, para comprar Bitcoin. E, inclusive, você que já está no mercado vai querer saber se é o momento de entrar all-in no mercado. E você vai ficar com medo de querer vender, porque você vai querer ficar mais ganancioso, vai querer ganhar ainda mais. Medo de ficar de fora misturado com euforia. Amigos, a realidade é que nós não podemos prever o futuro. Mas, através de estudos profundos e transparentes como esse que nós fizemos, embasado por dados, nós podemos entender até onde o mercado talvez possa ir e que movimento será normal observarmos se as coisas ocorrerem dentro do padrão dos ciclos de 4 anos do Bitcoin. Se o topo foi mesmo em 124.500 agora, no mês passado, e vamos entrar em bear market esse mês e terminou o ciclo, bom, toda essa teoria dos ciclos de 4 anos e as correlações para o Bitcoin serão quebradas para sempre. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Acha mesmo que o 124.500 foi o topo do ciclo? Ou acha que nós ainda vamos avançar para encerrar o ciclo em extrema euforia, acima talvez dos 150 mil, 200 mil? Eu quero muito ver o seu comentário. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até mais. Fui.